Pessoal, beleza? Mais uma aula do curso Superação e hoje eu estou gravando novamente a aula 2, segunda aula, que vai falar sobre a ocupação dos portugueses aqui do Brasil. Afinal de contas, como nós vimos na primeira aula, inicialmente os portugueses não ocuparam o Brasil, apenas utilizavam seus recursos e levavam para a Europa. Isso ficou muito evidente com a questão do pau-brasil, do qual os portugueses eles simplesmente pegavam o pau-brasil, levavam para a Europa para que se tivesse uma vantagem comercial na Europa, já que o pau-brasil era uma madeira nobre, rara e de muita qualidade, e do qual só quem possuía era Portugal. Bom, mas aí vamos às questões que vão envolver o Brasil colonial. Vamos lembrar aqui o seguinte: Portugal, apesar de ter uma vantagem náutica em relação às outras potências, por ser não só mais preparado, mas talvez o fato de ser o primeiro Estado nacional deu essa vantagem a Portugal. Mas Portugal ainda possui adversários econômicos que devem ser considerados. O exemplo disso é a Holanda. A Holanda domina absolutamente de uma forma inteligente o comércio marítimo. Então, o que ocorre? Com essa dominação da Holanda, desse comércio marítimo, faz com que necessariamente Portugal pense em estratégias para justamente combater o avanço holandês nos mares. E também que ele possa definitivamente competir de igual para igual com a Holanda, acabando assim talvez com o monopólio holandês. Então, Portugal começa a mensurar um projeto maior para o Brasil, um projeto de ocupação do território brasileiro. E mais do que isso, um projeto de administração do território brasileiro. Lembrando que o Brasil, até então, é um país do qual ele não tem ainda uma administração direta. Mas alguns desafios devem ser colocados em questão. Por exemplo, como fazer com que portugueses venham para o Brasil? Né? O Brasil, como diz Maria Antonieta, é o glorioso inferno tropical, ou seja, muito diferente das características conhecidas pelos portugueses. E aí, como fazer isso? Então, Portugal começa a pensar nesse projeto inicial. E aí, a ideia que surge na cabeça dos portugueses é evidente administrar o Brasil e dividir o Brasil em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram uma forma de controlar o território nacional e, ao mesmo tempo, atrair os portugueses para vir morar na então descoberta colônia Brasil. Para isso, era necessário que esses portugueses que viessem para cá, para o Brasil, eles obtessem vantagens, porque essas vantagens fariam que eles fixassem na terra. Bom, então vamos pensar nessa questão dos chamadas capitanias hereditárias. Bom, falando de capitanias hereditárias, nós precisamos entender que, apesar de nós termos diversas capitanias hereditárias, apenas duas prosperaram. E você que vai fazer a prova precisa saber quais são. Então, eu lhes apresento a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Mas, professor, como as outras capitanias elas não conseguiram progredir? Bom, o acordo dos portugueses é bem interessante e é um acordo bem livre, né, a pensar pela época. Apesar de estarmos numa monarquia, Portugal estipulou o seguinte: aquele que ficasse com a capitania hereditária era a responsabilidade dele fazer aquela capitania progredir. Então, a responsabilidade do progresso da capitania ficava nas mãos, evidente, daqueles que herdavam a capitania, tá bom? E, no caso, só São Vicente e Pernambuco vão prosperar. Mas como é que funcionava esse Brasil colônia? Vamos às diferenças desse Brasil colônia? Primeiramente, nós precisamos lembrar que o Brasil ele passou a ter um governo geral a partir de 1548. Esse objetivo desse governo geral era justamente organizar o país, tá bom? Então, o que foi feito necessariamente?
Tomé de Souza, que foi o responsável por dar esse primeiro ar de organização portuguesa aqui no Brasil, determinou funções administrativas, judiciais e militar, e também tributária. Assim, nascia absolutamente a administração colonial. E por isso que nós chamamos esse período de Brasil colonial. O segundo governador a ingressar nesse território brasileiro foi Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele assume o Brasil em 1553 e vai até o ano de 1558. E o terceiro, mais famoso na história, Mendes Sá, assume o Brasil de 58 a 1572. Aliás, Mendes Sá, que é um personagem à parte dentro dessa história, é o responsável também por estipular que o Brasil seja dividido com duas capitais. A capital do norte, com sede em Salvador, local original, afinal a Bahia foi o local original que os portugueses chegaram ao Brasil, e o governo do sul, que já é o governo no sudeste, que é o governo no Rio de Janeiro. Então, norte, lembrando, Salvador, e sul, Rio de Janeiro. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias aqui no Brasil passam por uma espécie de unificação. Essa unificação eu vou falar num capítulo mais à frente, tá? Quando Portugal e Espanha, eles vão ficar sobre a direção da mesma coroa. Afinal, Filipe II vai assumir o poder, como ele é espanhol, Espanha e Portugal vão se unificar, chamando esse belo fato de União Ibérica, tá bom? Mas vamos nos prender a esse primeiro momento da administração portuguesa aqui no Brasil? Bom, primeiramente nós temos que falar da economia, afinal de contas esse passa a ser o fator necessário e mais interessante aos olhos dos portugueses para chegar aqui ao Brasil, tá? Então, necessariamente, nós precisamos entender que a ideia de se criar um engenho de açúcar aqui no Brasil era justamente, como eu falei no início, competir com a Holanda. Mas Portugal sabia que para chegar a esse açúcar ele precisava fazer testes. E ele fez alguns testes. Primeiro na América Caribenha ou a América Central. Como a América Central ela possui características muito próximas do clima aqui do Brasil, né, o clima e o tipo de solo, eles viram que com o teste bem sucedido na América Central, não havia mais impedimentos de trazer os engenhos para o Brasil. Bom, a economia, como mostra o slide aí, vou aumentar aqui para que a gente possa descobrir um pouquinho. Primeiro fala da descoberta do ouro, mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente, porque nós estamos falando de algo que só vai começar quando a interiorização do Brasil se iniciar, ou seja, Portugal começar a buscar entender profundamente o território brasileiro. Não é o caso agora. O território brasileiro se resume mesmo no litoral. Outra questão, a escravidão negra. É evidente que os engenhos de açúcar estão ligados à escravidão, até porque o negro, além de ser uma mão de obra, vamos botar assim, barra mercadoria pertencente aos portugueses, os negros tinham muito mais resistência do que os índios e eram muito mais interessantes para os portugueses do que necessariamente os índios. A introdução da pecuária. Evidente que com o avanço e a administração presente aqui na colônia portuguesa, era preciso pensar em formas de mantimentos, de se manter aqui na colônia. E aí que Portugal, principalmente através da pecuária, com grande destaque para o Rio Grande do Sul, porque o gado ele não é apenas só o leite, ele é o leite, ele é o queijo, ele é a carne, então ele é realmente uma forma de se manter a colônia aquecida e com seus membros alimentados. As lavouras de cana-de-açúcar, principalmente em São Vicente, que vamos tratar daqui a pouco, a escravidão indígena, do qual os portugueses também farão aqui no Brasil, e a exploração do pau-brasil. Esses foram os modelos econômicos adotados pelos portugueses aqui na colônia Brasil. Bom, vamos destacar aqui.
Bom, características da colônia eu vou falar de forma geral porque vocês provavelmente já escutaram bastante sobre essas características ao longo dos estudos nas escolas. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, é falar da produção do mercado externo. Como eu falei, o Brasil, para ser atraente, ele precisava dar vantagens para que os portugueses viessem para cá. E aí é que nasce o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Basicamente, o Brasil ele cria um sistema aqui do qual ele pode retirar do solo toda a estrutura necessária para manter a alimentação e a vida aqui na colônia portuguesa, tá? Engraçado e interessante relembrar que inicialmente a agricultura que foi praticada aqui no nosso país foi o plantation, que é uma técnica de agricultura de subsistência, ou seja, você simplesmente planta para poder colher e sobreviver. O slide também chama a atenção dos senhores aí para a questão de que podia e o que não poderia no Brasil colônia, tá? Também ele faz alusão à questão da função econômica da colônia em relação à metrópole, que nós vimos na última aula, que a colônia ela passou a ser o abastecimento da metrópole. A rota Europa e Ásia, tão poderosa e tão, vamos botar assim, soberana, já não é mais tão soberana por conta do descobrimento do continente americano. A economia cadavieira, o chamado ciclo do açúcar, vou ampliar aqui para dar destaques para vocês. Então vamos aos destaques. Primeiro destaque é o seguinte, do século XVI ao século XVII, como fala aí o slide, o Nordeste ele foi o principal cenário para a implantação desse sistema de cana-de-açúcar, por diversos fatores. Mas o fator talvez mais importante que eu destaco é a questão do solo, tá bom? Outra coisa interessante foi a participação do capital holandês. Apesar de Portugal querer disputar esse mercado com os holandeses, é necessário lembrar aos senhores que os holandeses eles possuem a tecnologia para esse mercado. Então, se você acha que a Holanda está preocupada porque Portugal decidiu disputar esse mercado de frente com eles, cara, a Holanda não está nem aí, porque a Holanda vende o maquinário para Portugal. Então, ou seja, a Holanda vai continuar tendo vantagens econômicas dentro desse mercado. Então, para ela, era absolutamente tranquilo que Portugal participasse dessa disputa. Outra coisa interessante é que o capital holandês, além de financiar a produção, ele era responsável também pelo transporte de muito dessa mercadoria. Ou seja, a Holanda ganha tanto na questão da venda como na questão de vender o material para se produzir o açúcar aqui no Brasil. A Holanda continua soberana em cima do açúcar. Vamos ao destaque da economia açucareira, trazendo atenção para o plantation que eu falei agora há pouco. Primeiro é que ela era feita em grandes latifúndios, ou seja, as grandes propriedades. A prática adotada aqui no Brasil, monocultura, ou seja, só a cana-de-açúcar, mão de obra escrava e produção voltada toda para o mercado europeu. Então, todo o sistema de engenho de açúcar, e quando eu chamo a atenção de sistema de engenho de açúcar, porque não é simplesmente produzir o açúcar só, é a casa grande, são justamente as fornalhas, são também toda a parte de colheita, ou seja, o açúcar movimenta absolutamente toda a colônia nesse momento. Fazendo sentido, esse engenho ele é dividido em algumas partes, então vamos falar delas. Primeiro, a casa grande. A casa grande é a casa dos senhores, é onde os senhores habitam. A capela, evidente, é a parte religiosa, é onde as orações, os cultos são realizados. A senzala, pessoal, é onde ficavam os negros, é onde eles dormiam. E a casa de engenho é onde realmente seria como uma fábrica, é onde é produzida o açúcar. E a casa de pulgar é onde ficavam as fornalhas. O açúcar ele era armazenado mais ou menos igual uns montinhos, né? Eram feitos montinhos
Porque a gente está falando de um processo que, lógico, exige que você primeiro aqueça, né, queime a cana-de-açúcar para que você chegue até o açúcar. O açúcar não é a matéria-prima é a cana-de-açúcar, ou seja, a gente está falando de um processo de transformação para chegar até esse produto, tá bom? Bom, alguns detalhes sobre essa casa grande aí que vocês estão vendo aí, eu não vou entrar nesses detalhes aqui para vocês, mas eu sugiro a vocês que leiam justamente essas informações falando sobre o engenho de açúcar e todos os modelos que ali são adotados, tá bom? A gente pode até falar isso no próximo vídeo, mas a gente lembra sempre que a nível de prova, o que importa dentro da prova é entender o sistema do açúcar, porque é o sistema econômico do Brasil colonial no primeiro momento, até a descoberta do ouro, tá bom? Vou voltar aqui, fixar. Bom, vamos falar sobre os fatores que determinavam as empresas açucareiras. Preste atenção no nome que eu falei, empresas. Nós já estamos falando de um momento da história que as empresas, as corporações, as multinacionais, elas já existem, tá bom? Então vamos aos fatores. Primeiro, condições geográficas favoráveis, a experiência bem-sucedida de Portugal na Ilha de Madeira e Açores, a adequação do sistema mercantilista e o poder financeiro dos holandeses para financiar o desenvolvimento da prática do açúcar aqui no Brasil. Bom, e aí está a pirâmide etária da sociedade do açúcar, né, que era praticamente uma aristocracia de senhores de engenhos, homens livres e também abaixo, na base dessa pirâmide etária, os escravos. A mão de obra, vamos falar com detalhes aqui para vocês. Bom, o slide fala que o plantio de açúcar exigia o trabalho de muita gente, tá? Isso aí a gente já fala quando a gente está falando no sistema de engenho. Quando eu falo engenho, é o nome mesmo, uma engenharia, tanto administrativa, tanto financeira como industrial, para se produzir esse açúcar, tá bom? Outra opção, aí já falando da questão do escravo aqui no Brasil, também é importante relatar essa relação entre os escravos e os índios, porque eles meio que conviviam, né, aqui no Brasil, tá bom? Vamos para outro detalhe. A escravidão africana, nós sabíamos que os negros vinham para cá para o Brasil através dos navios negreiros. E até mesmo essa rota entre a Europa e a Ásia, ela já facilitava isso. Por quê? Porque entre esses entrepostos está bons lugares aonde os portugueses faziam negociação. Tá bom? Bom, pessoal, então a gente fecha por aqui. Na semana que vem eu vou falar sobre a questão do ouro, a descoberta do ouro e como isso mudou para sempre o Brasil colonial. Eu me despeço por aqui. Bons estudos. Até a próxima aula. Valeu!